Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Continuamos, então, falando sobre nossa redação e hoje o nosso propósito é, de uma vez por todas, resolver todas as questões relacionadas à proposta de intervenção. Sim, a competência 5 da redação do Enem, ela é voltada exclusivamente para a avaliação da nossa proposta de intervenção. Como sabemos, a redação do Enem está preocupada sempre com um problema que perpassa a sociedade e que exige algum tipo de intervenção. É um texto entendido, portanto, como um texto que atua diante da realidade. Ele observa essa realidade, ele tem uma análise crítica dessa realidade, ele enxerga problemas na realidade e, portanto, intervém nela através de uma proposta de intervenção. O INEP, depois de muitos anos, estabeleceu critérios bastante objetivos para que essa proposta de intervenção seja avaliada, porque antes os critérios acabavam ficando um pouco na subjetividade, na forma como os avaliadores enxergavam. Inclusive, eles tinham, muitos anos atrás, uma exigência de que a proposta fosse inovadora. Isso não existe mais, não existe nenhuma necessidade de nossa proposta ser inovadora. Portanto, nós não precisamos ficar preocupados se todo mundo vai dizer a mesma coisa, ou, mas as pessoas sempre colocam o governo como um agente, não tem problema nenhum. Isso não está sendo levado em consideração. O que vai ser levado em consideração? Tão somente a observação de que essa proposta é, em primeiro lugar, coerente com aquilo que nós abordamos ao longo do texto, ou seja, ela tem relação com aquilo que foi desenvolvido. E esse é um aspecto que está mais relacionado à competência 3 do que com a competência 5. Vejam que se eu trago uma proposta de intervenção que não dialoga com o meu texto, esse é um problema da organização do texto como um todo, e não só da proposta. E o desconto previsto aí é de competência 3. Eu falo que a causa de um problema está relacionado à impunidade, por exemplo, então a proposta de intervenção tem que estar relacionada a uma maior punição. Não pode estar relacionada a um fomento, ou a educação, ou a conscientização. Aliás, a palavra conscientização, durante muito tempo, também foi considerada uma palavra que não deveria aparecer na proposta de intervenção. Ela era entendida como uma ação nula. O INEP entendia que não se trata de uma ação conscientizar. Hoje, na revisão desses critérios, já se entende que conscientizar pode ser apresentado como uma ação. Eu considero que não se deve usar, tá? Porque, na verdade, ainda temos aí resquícios de uma herança em que as pessoas entendiam que conscientizar e conscientização não deveriam ser usados como ações, e isso pode impactar na nossa nota caso o nosso texto caia na mão de um avaliador mais desavisado. Então, em vez de conscientizar, é melhor usar informar, mostrar, divulgar, são ações mais efetivas, mais concretas. Mas vamos ver o que o INEP vai considerar na nossa avaliação, então. Ele vai entender que a nossa proposta merece 200 pontos quando ela for completa, o que significa dizer que ela tem estes 5 elementos. Na ausência de um destes 5 elementos, eu vou perder 40 pontos. Na ausência de 2 desses 5 elementos, eu vou perder 80 pontos. E assim por diante. Portanto, quando eu tenho lá na minha competência 5, 160 em vez de 200, é porque está faltando alguma coisa. Ou está faltando o meio, ou está faltando o detalhamento, ou está faltando finalidade, ou o agente não está muito claro. Normalmente, quando nós vamos ver essas propostas de intervenção,
de alguma maneira, esses elementos estão lá presentes, só que eles não estão explícitos. Portanto, é preciso, de uma vez por todas, que nós observemos como fazer com que esses elementos apareçam e fiquem explícitos e não gerem dúvidas para o avaliador na hora de ele atribuir essa nota. Os 200 pontos da competência 5 são 200 pontos que precisam ser garantidos, eles são fáceis de se obter. Nós não podemos correr o risco de perder pontuação na competência 5. Nós podemos até vir a perder pontuação na competência 2 ou na competência 3, nós vamos falar mais sobre isso. São competências relacionadas ao conteúdo, ao meu repertório, que eventualmente, dependendo do tema, pode vir a faltar. E tudo bem, ainda assim é possível que nós obtenhamos uma nota acima de 900. Agora, se eu perder pontuação na competência 5, aí a coisa já fica um pouco mais complicada. Então, vamos ver pontualmente cada um desses elementos e o que a gente pode usar para efetivá-los. O agente, sempre vou sugerir que vocês coloquem um agente que seja institucional, funciona melhor. Então, em vez de eu falar o ministro da educação, eu vou falar o ministério. Em vez de eu falar os prefeitos, eu vou falar as prefeituras, ou as administrações municipais. Em vez de eu falar do presidente da República, eu vou falar do poder executivo, porque nós estamos falando aqui de assuntos que são muito amplos, que são problemas que se construíram ao longo da história do nosso país sempre. Então, não vale a pena a gente personalizar as culpas nos desenvolvimentos, assim como as responsabilidades na proposta de intervenção. Não tem problema nenhum dizer o governo, o Estado, o poder público, os ministérios. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, mas esse ministério existe? Será que ele já foi abolido? Será que ele foi transformado? Na dúvida, coloca o governo federal, coloca o poder executivo. Muito embora a gente tenha experiência, sobretudo naquele tema da democratização do acesso ao cinema, em que muitas pessoas usaram como agente o Ministério da Cultura, e aí ficaram em dúvida, mas esse ministério não existe mais Ministério da Cultura, existe uma Secretaria Especial de Cultura que é vinculada ao Ministério do Turismo na atual conjuntura brasileira. E aí as pessoas colocaram o Ministério da Cultura e ficaram com medo de que houvesse desconto por causa disso. Não houve. O Ministério da Cultura foi entendido como um agente, uma vez que o INEP entendeu que ali estava representado o poder público, o governo federal, e, portanto, um agente estava presente, né? Não houve questionamento com relação a isso. A ação, essa ação, ela normalmente vai aparecer na forma de um verbo. É o que será feito. Então, o governo, o ministério ou a iniciativa privada, as empresas, o que eles vão fazer? Vão patrocinar, vão financiar, vão estimular, vão fomentar alguma coisa, no sentido de viabilizar que ela, de fato, aconteça. A minha discussão ao longo do texto foi no sentido de que as pessoas precisam mudar o seu comportamento, é uma questão mais de preconceito, de discriminação. Então, nós vamos informar, nós vamos divulgar. Como eu disse para vocês, o conscientizar a rigor não é um problema, mas ele não convém arriscar. Mas não, na verdade, o meu texto ele trabalhou sobre a questão da impunidade. É necessário investir em fatores coercitivos. Então, nós vamos fiscalizar, nós vamos punir, estabelecer limites, determinar regras. São as coisas que serão feitas. Agora, é interessante observar que existe uma exigência de que nós apresentemos o meio como essas coisas serão feitas. E é sempre importante observar, portanto, que ação e meio são elementos diferentes. Nós sempre vamos ter que pensar em uma ação que se efetivará por meio de uma outra coisa. E para isso é interessante sempre utilizar a expressão por meio de. Tem os seus sinônimos, né, por intermédio,
Pode ser a partir de campanhas, ou através, ou com, mas eu sempre sugiro usar por meio, porque justamente vai chamar atenção para o avaliador para o fato de que ali está o meio. Não venham dizer que não tem meio, porque aqui está o meio. Mas esse meio, é importante que a gente entenda que ele é a forma como se efetiva a ação. Então, nós vamos informar, nós vamos divulgar, então nós vamos fazer isso por meio de campanhas, de palestras, de projetos educacionais, por meio de uma disciplina, da criação de uma disciplina escolar. Nós queremos fiscalizar, nós queremos punir. Então, é por meio da criação de um órgão que vai fazer essa fiscalização, ou da apresentação de um projeto de lei que vai criar regras muito claras sobre aquilo ali. Não, nós queremos fomentar, nós queremos estimular uma determinada atividade. Então, isso pode ser feito por meio de financiamentos, pode ser feito por meio da criação de subsídios, pode ser feito por meio de parcerias com a iniciativa privada. Então, a gente sempre vai ter que fazer isso. Nós vamos fazer uma coisa, que é a ação, por meio de uma outra coisa, que é o meio. Então, a ação ela é mais ampla, é informar, divulgar, comunicar, e o meio é a parte mais concreta disso, por meio de uma palestra, por meio de uma campanha, por meio de uma criação de órgão, de um órgão de fomento. O que nós podemos ver como não funciona muito bem é quando a pessoa diz assim, cabe ao governo federal por meio do Ministério da Educação. Mas isso não é efetivamente um meio, né? Isso aí é um agente que tem ali talvez uma certa especificidade, mas eu estou falando do agente, é um governo, ministério, bom, isso é quem vai agir. O meio é a forma como esse agente vai atingir essa ação. Então, sempre pensem nisso, fazer uma coisa por meio de outra. Eu costumo sempre dizer que um grande equívoco que as pessoas cometem é dizer, então, que cabe ao governo fazer campanhas. E aí, normalmente, quando isso aparece, o avaliador vai lá e diz assim, mas cadê o meio? Porque aí a pessoa vai dizer assim, mas o meio são as próprias campanhas. Mas sim, qual é a ação, então? A ação é fazer as campanhas. Sim, mas as coisas ficam muito misturadas. Não vai funcionar. É preciso que o avaliador consiga enxergar uma coisa para ele chamar de ação e uma coisa para ele chamar de meio. Campanhas são meios. Meios para se atingir o quê? Informar, divulgar, apresentar, ressaltar e assim por diante. Bom, é necessário que haja também detalhamento e funciona melhor fazer o detalhamento do meio. Pode ser o detalhamento de outras coisas? Pode, mas o do meio é mais fácil de fazer. Por quê? Porque nós temos condições, ao falar sobre esse meio, sobre esta estratégia de se efetivar a ação, de uma forma mais detalhada. E eu sempre sugiro que vocês usem esta estratégia aqui, que é o uso de um pronome relativo. O que? Então, se eu vou fazer uma coisa que é por meio de uma campanha, então vou divulgar por meio de uma campanha, eu tenho a ação e tenho o meio. Vamos falar sobre essa campanha. Uma campanha que mostre os avanços possíveis a partir do momento em que pais e filhos assumem em conjunto a importância dos estudos e compartilham esses momentos em casa. Vejam que esse detalhamento ele precisa ser longo para ser entendido como detalhamento. O detalhamento precisa ser detalhado. O que ele é? Ele é uma descrição mais detalhada de um desses elementos, sobretudo do meio, preferencialmente do meio, porque ali nós temos a possibilidade de descrever com mais exatidão. Eu vou criar um projeto de lei, né, por meio da criação de um projeto de lei. Tá, o que vai determinar esse projeto de lei? O que ele vai... um projeto de lei que estipule regras claras e limites objetivos, bem como a punição prevista e os órgãos responsáveis pela fiscalização. Então, esse é o projeto de lei. Ele vai falar sobre o próprio projeto, detalhamento, então,
daquilo que nós estamos apresentando, neste caso, como meio. Dá para detalhar a ação, dá para detalhar a finalidade, dá, mas não costuma dar tanto resultado, né? Porque quando a gente está falando do meio, da campanha, do projeto de lei, da criação de uma disciplina, a gente tem mais espaço aí para descrever detalhadamente esses elementos. E aí, por fim, nós temos a finalidade ou o resultado esperado, o que nós esperamos que aconteça. Preferencialmente que isso não seja o próprio tema, né? Então, o tema é a democratização do acesso ao cinema, a finalidade é democratizar o acesso ao cinema. Não, vamos tentar trabalhar isso de uma maneira um pouco mais ampla, né? Garantir que todos tenham acesso às discussões que são trazidas nos filmes, ou permitir o amplo acesso à cultura brasileira, para a gente não ficar dentro da redundância, né? Mas a finalidade é isso, né? Que a gente tenha o resultado, né? Os usuários da internet serão capazes de entender os processos que ocorrem na rede e se proteger das influências que os manipulam. Então, a gente está falando aqui da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Então, o final, né, é a finalização dessa proposta de intervenção. Cuidado que toda vez que a gente usa lá na conclusão a expressão a fim de, isso já, ou para que, isso já direciona para o resultado esperado. Ou quando a gente usa verbos no futuro, se estabelecerão, permitirão, garantirão, isso também já está direcionando para o resultado esperado para a finalidade. Às vezes as pessoas acham que estão fazendo um detalhamento da proposta, mas elas usam um para quê, um a fim de, ou um verbo no futuro. Isso passa a ser entendido como finalidade e a proposta acaba ficando sem detalhamento. Então tem que tomar cuidado com isso. Quando eu digo a fim, quando eu digo para quê, eu estou falando de uma finalidade. Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem é se é necessário fazer duas propostas. Não é necessário fazer duas propostas. O que eu preciso é dialogar com o que foi trabalhado ao longo do meu texto. Se o meu texto fala de um problema e de uma causa, é sobre essa causa que eu atuarei na minha proposta de intervenção. Eu preciso criar uma proposta para consequência? Não. A consequência é consequência da causa. Uma vez que eu ataque a causa, a consequência cessará. Agora, meu texto não, o meu texto ele está articulado com duas causas. Existe uma causa que é comportamental, os preconceitos, as ideias preconcebidas, e uma outra causa que é relacionada à falta de fiscalização. Bom, neste caso, eu realmente, na conclusão, vou ter que tratar desses dois assuntos. Isso pode ser feito por meio de duas propostas, uma que vai atacar o preconceito e buscar mudar o comportamento das pessoas, outra que vai fazer com que haja uma maior fiscalização. São coisas diferentes. Então, não tem como eu não falar sobre as duas. Isso pode ser feito por duas propostas, ou ainda, se eu conseguir, criar uma proposta só que permita que na finalidade, por exemplo, eu consiga fazer referência, ou no detalhamento, eu consiga fazer referência a esses dois problemas. Na eventualidade de eu fazer duas propostas, o que vai ser observado, e para efeitos de estabelecimento da nota, é qual é a proposta mais completa. Então, o avaliador vai olhar, essa proposta tem 5 elementos, a outra proposta tem 3 elementos. Então, vale, para efeitos de nota de competência 5, a proposta mais completa. Então, ele tem 200 pontos. Isso quer dizer que eu não preciso ter duas propostas completas, né? Não preciso ter que as duas propostas sejam amplas e detalhadas, até porque, nesse caso, eu provavelmente terei um problema de espaço no meu texto. Aqui eu trago para vocês uma organização para facilitar a vida na hora de escrever essa proposta de intervenção. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas escrevem uma frase longa com todos os elementos, o que cria outros problemas, né? Ela até pode ter os 5 elementos, mas cria problemas de competência 1, por exemplo, ou de competência 4, né? Da forma como está escrito. Então é bacana que haja uma retomada da tese e do problema principal,
Portanto, que é, né, o nexo conclusivo, sempre tem que haver, são urgentes medidas que aprimorem a educação brasileira. O tema é esse, né? Tem que retomar o tema a iniciar a conclusão. Sugiro fazer com que a proposta apareça em 3 fases. A primeira é com o agente e a ação. Cabe ao governo federal criar um projeto de formação continuada dos professores em âmbito nacional. Temos um ente institucional como agente, e temos uma ação, criar um projeto de formação. Vamos fazer uma outra frase que traga o meio, então, aqui com o detalhamento. Isso pode ser feito por meio de uma parceria com as universidades públicas e privadas, que permitam intercâmbio de experiências entre os profissionais de diversas áreas escolares e proporcione a troca de práticas bem-sucedidas em sala de aula. Então, vejam, o meio é uma parceria, e o detalhamento vai dizer o que essa parceria vai fazer, né? Como ela será efetivada, quais são as suas ações, quais são as suas propostas. E aí temos um resultado esperado. Dessa forma, será possível aprimorar as práticas dos docentes e proporcionar um ensino mais qualificado aos jovens brasileiros. Essa é a finalidade. Sobrando espaço, é possível fazer aquela frase de fechamento que a gente pode usar para retomar aquilo que abriu o texto na sua contextualização, a abertura da introdução, ou ainda um aforismo, né, uma máxima, uma frase que se relacione muito claramente com aquilo que foi abordado. Não pode ser uma frase do além que não tem relação com aquilo que está sendo discutido. Essa frase aleatória que muitas vezes é colocada, ela pode ser mais prejudicial do que qualquer coisa. Então, cuidado, né? Isso não é obrigatório, essa frase de fechamento. Isso aqui acontece se nós tivermos espaço, em primeiro lugar. E tem que observar muito claramente o critério da pertinência, do ter a ver com o assunto. Vejamos alguns exemplos aqui para nós enxergarmos claramente onde é que estão esses elementos. A questão da mobilidade urbana, portanto pode se deslocar um pouquinho, né? E aí ele aparece entre vírgulas. Exige uma ação estatal associada ao engajamento da sociedade. Para tanto, as administrações municipais, agente, devem estimular o uso do transporte coletivo, ação. Isso pode ser feito por intermédio do investimento em parceria com a iniciativa privada, na qualidade dos diversos meios de transporte ou de deslocamento. Nesse caso, a gente tem o meio aparecendo. Esse meio vai ser detalhado. Então, esse investimento vai ser levado aonde? Atentando para o conforto, bem como para a sua pontualidade, segurança e diversidade. Ônibus, metrôs, VLTs, que são os veículos leves sobre trilhos, barcas, táxis, bicicletas. Dessa forma, será possível que os cidadãos deixem o automóvel em casa. Temos a finalidade e temos mais um detalhamento, que é o detalhamento da finalidade, o que possibilitará a menor quantidade de veículos nas ruas, permitindo uma melhor circulação em benefício de todos. Então, vejam que aqui todos os elementos estão presentes. O agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento aparece tanto do meio quanto da finalidade. Outro exemplo. Fica claro, portanto, que o caminho para afastar os jovens dos perigos das drogas passa pela educação. Assim, as escolas devem continuar atuando com programas de esclarecimento sobre as consequências do uso dessas substâncias. No entanto, essas instituições devem chamar os pais para ajudar nessa tarefa, por meio de debates regulares. Esses encontros devem contar com a participação de psicólogos especializados, a fim de esclarecer para os jovens que a rebeldia e a transgressão são próprias da idade, mas podem se manifestar de diversas formas, como a música e a arte, sem acarretar danos à saúde que podem ser irreversíveis. As palavras do líder sul-africano Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Então vejam que aqui o agente é a escola. Essa escola deve fazer o quê? Atuar aquilo que ela já vem fazendo, porque foi trabalhado ao longo do texto, com programas de esclarecimento, com a presença dos pais, por meio de debates.
Vamos falar sobre esses debates. O que esses debates vão tratar, né? Eles vão falar sobre a rebeldia, a transgressão, vão falar sobre artes, sobre esportes, vão ter psicólogos, e a finalidade é esclarecer os jovens, né? Então, é uma atuação no sentido de uma mudança de comportamento, de fazer com que as pessoas pensem de forma diferente, nesse caso, com relação às drogas. Por conseguinte, outro exemplo, é necessário que o Estado busque alternativas para a crise nos presídios brasileiros. Assim, cabe ao governo federal, agente, intervir na questão, proporcionando uma reforma no sistema prisional. Esta é a ação, por meio de parcerias com universidades e empresas. Esse é o meio, parcerias, a fim de criar uma política de reinserção dos detentos na sociedade. Dali a finalidade. Se ficasse por aqui, o avaliador diria assim, não tem detalhamento, é preciso detalhar essas parcerias. Então, nesse projeto, os centros de ensino superior podem criar cursos profissionalizantes de curta duração, a fim de possibilitar a capacitação dos presos para uma atividade remunerada. Já a iniciativa privada pode proporcionar oportunidades de trabalho aos detentos em espaços reformados ou construídos no interior das penitenciárias. E observa como é importante que aqui tenha esse nexo aqui nesse projeto, porque justamente aquilo que vai aparecer aqui está subordinado a essas parcerias, vejam, são parcerias com universidades e empresas, esse é o meio. E ao falar do papel de cada um desses entes, eu estou detalhando, portanto, essas parcerias, dizendo qual é a responsabilidade de cada um desses entes dentro desse grande projeto, cujo agente é o governo federal. Outro exemplo, por conseguinte, percebida a presença e a gravidade da poluição sonora, são imperiosas medidas para ao menos atenuar a problemática. Nesse sentido, cabe ao Ministério do Meio Ambiente organizar um grande programa de combate ao excesso de ruídos nas metrópoles brasileiras, por meio da intensificação da fiscalização dos limites máximos de decibéis nos ambientes, pode-se prevenir a população dos severos males causados pela exposição ao ruído excessivo. Então, a ação aparece aqui em duas pernas, que é organizar esse programa e prevenir a população. O meio é a fiscalização. Vejam que não é ensinar, fazer campanha, não, é fiscalizar. Ele entende que é na fiscalização. E aí é importante a gente sempre lembrar que se trata de um texto dissertativo argumentativo e que, portanto, existem aqui posicionamentos. E é aqui que se manifesta em grande parte o posicionamento. Depois de nós atribuirmos culpados e responsáveis para que os problemas existam, nós vamos buscar formas de resolver esses problemas. E diferentes pessoas vão ter diferentes visões sobre esses problemas e, portanto, diferentes opiniões sobre como eles podem ser resolvidos. É preciso detalhar, e aí ele vai mostrar onde esse controle vai acontecer, e ao final ele retoma a finalidade. Na verdade, aqui ele está recuperando elementos que foram abordados ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, quando ele faz uma comparação do bucolismo Arcade, né, do silêncio que lá havia, já que é poluição sonora, ele compara isso com a revolução industrial e o processo de urbanização que traz, então, essa questão da poluição sonora. E ele retoma também um repertório que tinha sido utilizado lá na introdução, mostrando que, graças à nossa capacidade de escutar, nós podemos apreciar as sinfonias de Mozart e Beethoven, mas, infelizmente, também graças a essa capacidade é que nós sofremos com a poluição sonora. Então, é um texto que faz vários jogos, né, com diferentes referências de conceitos de várias áreas do conhecimento, né, como o Enem quer. Outro exemplo, fica clara, por conseguinte, a necessidade de intervenção na questão dos imigrantes, a fim de garantir seus direitos humanos. Já temos até uma finalidade aparecendo aqui, mas é sempre importante que a finalidade reapareça ao final, né? É lá no final que se espera encontrar a finalidade. É papel do governo federal criar uma estrutura adequada de recepção para quem vem de fora em busca de uma vida melhor. Agente e ação.
Isso pode ser feito por meio de convênios com a iniciativa privada, a fim de criar oportunidades de trabalho, e com escolas e universidades, as quais podem promover cursos de língua portuguesa. Paralelamente, os meios de comunicação podem fazer campanhas que mostrem as riquezas que os imigrantes trazem e as que já trouxeram para o Brasil. Desse modo, poderemos enxergar um convívio saudável entre todos em nosso país. Observe que aqui, quando ele coloca paralelamente, assim como outros nexos aditivos, paralelamente, além disso, ademais, outros sim, são textualizadores que colocam fim a uma proposta e dizem, agora eu vou trazer outra proposta. É o caso deste texto aqui. Por que ele traz duas propostas? Né? Uma é criar uma estrutura de recepção para os imigrantes. A outra é atuar para que não haja preconceito com relação a eles. Por quê? Porque justamente o texto se organizou nos seus parágrafos de desenvolvimento com essas duas abordagens, né? As dificuldades que são enfrentadas pelos imigrantes na sua chegada, as dificuldades mais objetivas, com a língua, com a falta de inserção no mercado de trabalho, e as dificuldades relacionadas ao preconceito. Não tem como resolver essas duas coisas com uma proposta só, né? Existe uma questão que é bem objetiva, que é a do trabalho, que é da língua. Existe uma mudança de comportamento das pessoas com relação aos imigrantes, por isso ele faz duas propostas. Agora observa que a primeira já é completa. Ela tem o agente, ela tem a ação, ela tem o meio, ela tem a finalidade e ela tem o detalhamento. A segunda vem, ela não é tão completa assim, porque ela tem agente, ação, detalhamento e finalidade, mas ela não tem meio. Mas tudo bem, porque a primeira já é completa, eu já tenho os 200 pontos garantidos. Em suma, um país com pouca leitura não tem oportunidade de desenvolver-se plenamente. Por isso, urge que o Ministério da Educação promova um programa de expansão da leitura, não só com a distribuição de livros, mas também com a criação de eventos de discussão sobre literatura infantil e juvenil. Vejam que aqui ele detalha este projeto, ele está detalhando a ação. Vai aparecer o meio. Tal proposta pode se efetivar a partir de parcerias com editoras e redes de livreiros. Está aqui o meio. A partir de, por meio de. Tem detalhamento também do meio, as quais lucrariam com o aumento do volume de obras em circulação. Assim, com mais leitores e mais livros lidos anualmente, desenvolver-se-ia uma cultura de fato letrada no Brasil. Está aí a finalidade. Portanto, é importante a gente observar que é necessário que não só que os elementos estejam presentes, mas que os avaliadores consigam enxergá-los com clareza e facilidade. Para isso, a gente ter essa preocupação de colocar as coisas bem claramente em frases diferentes, né? O agente, a ação, o meio, o detalhamento, a finalidade, para que as coisas apareçam de uma forma bem organizada e não haja dúvidas na hora desse avaliador atribuir os 200 pontos na nossa proposta de intervenção. Por hoje é só, ficamos por aqui e nos vemos nas nossas próximas aulas. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.